Hello, gente! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar por aqui nesse canal um novo quadro que é como se fosse realmente um podcast com entrevistas, com especialistas, pessoas que viveram histórias incríveis e que podem nos ajudar ao longo da nossa jornada. Como vocês sabem, esse canal é sobre desenvolvimento pessoal. Então, eu trouxe aqui a minha primeira convidada, que é Eliane, e ela é terapeuta, ela vai explicar um pouquinho mais pra gente, uma metodologia que ela estava me explicando no off, e quero que ela se apresente aqui para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Eliane, desde já eu agradeço, Natália, pelo convite. A minha formação é em psicologia comportamental, neuropsicologia, leitura corporal e a metodologia que eu trabalho, que é terapia de reprocessamento generativo. Tá? É uma metodologia nova, mas é uma metodologia muito eficaz. Tá? Então, nós estamos acostumados com a terapia de fala, né? O cliente chega, o cliente fala, ou o paciente fala, né? E ali o terapeuta vai conduzindo. Mas esse tipo de metodologia, ela trabalha diretamente com o inconsciente, né? Então, onde estão os nossos traumas? Onde estão os nossos problemas? Onde estão as nossas dificuldades? No inconsciente. Tá? Então, eu vou diretamente no inconsciente, fazendo um cronológico, e eu começo a fazer uma varredura de 0 ano até a idade atual da pessoa. Então, eu também trabalho com a fala e com o inconsciente. Uau! E a gente fala um pouco aqui, quem já está inscrito nesse canal sabe que a gente fala sobre isso, né? Sobre acessar o seu eu, sobre entender mais, sobre como é importante tudo isso, né? E aí o nosso tema hoje vai ser sobre saúde mental, realmente, e sobre ansiedade, sobre depressão, que é um assunto tão, assim, importante, urgente, porque tem tanta gente passando por isso, esse vazio constante. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Eliane, a primeira é que, assim, o que está por trás desse vazio, né? Esse vazio que as pessoas sentem, que é apenas emocional, ou pode ser ligado a algo mais profundo dentro da nossa mente, da história de cada um? Como no início, né, na apresentação eu falei, os problemas e as dificuldades fica tudo no inconsciente. Então, geralmente, até dentro do ventre da mãe começam a surgir os problemas. Uau. Por quê? Tá? Então, a criança, ela não entende a situação, ela não entende o que está acontecendo, então ela generaliza a situação. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Um pai que trabalha viajando. A criança não entende que ele não está em casa por causa do trabalho. Ele fala, cadê aquela pessoa? Onde ela está? Será que eu fiz alguma coisa errada? Por isso que ela foi embora? Então, os traumas geralmente vêm Nunca imaginei dessa que teria faixa dessa etária. forma. Dessa faixa etária. Uau. Dependendo da gravidez da mãe. Se a mãe teve uma gravidez conturbada, por exemplo, se foi uma gravidez que ela não desejava, então tudo isso já começa a traçar, né, o emocional da criança. E tudo isso reflete, né, conforme o tempo, porque as nossas vivências, a nossa forma de falar, a nossa forma de se comportar, tudo quem dita é o nosso inconsciente. Então, o inconsciente ele é muito presente, né, assim, na nossa vida. Por exemplo, ele é atemporal, ele não tem passado e ele não tem futuro. Então, se aconteceu algo na sua vida quando você tinha 5 anos de idade, tá? Então, hoje, com 20 anos, acontecem coisas semelhantes, ele não vai imaginar que hoje a Natália tem 20 anos, é uma mulher casada, não. Os sintomas que você terá é como se fosse aquela criança de 5 anos lá atrás. Então, o inconsciente ele só tem o presente, ele não tem passado e ele não tem futuro. Entendi. Nossa, como eu nunca imaginei que o pai indo trabalhar já começa a ter esse sentimento, Sim, né? sim. E tanta coisa. Eu percebi também que a gente fez uma live no Instagram da Eliane, depois eu vou colocar aqui o arroba dela, o link para vocês acessarem lá. Que a gente falou sobre Mulher Maravilha, sobre também trazendo esse tema da saúde mental, desse peso que muitas vezes as mulheres carregam, né? E aí eu trouxe um pouco sobre os traumas que eu não sabia sabia que era meu, né? E como isso me afetou e me afeta na minha vida.
E como que a pessoa consegue entender que ela tá nesse ciclo vicioso, que ela tá vivendo isso, que não é de agora, mas que ela precisa acessar esse inconsciente? Que também eu acho que hoje as pessoas estão ficando mais conscientes desse fato, mas não era tão assim antigamente, né? Então, o tanto de pessoas que têm essas travas, que vivem em torno desse ciclo, né? Então, é a partir da terapia mesmo, a partir do que você faz, né? Assim que ela consegue extravar. Então, por exemplo, o inconsciente, a função do inconsciente é sobreviver. Ponto final. Então, tem a situação, aconteceu a situação, eu passei pela situação, tudo bem. Agora, se eu não passei, aí vai lá para o inconsciente, fica registrado dentro de uma caixinha. Às vezes você nem lembra, né? Você nem imagina que aquilo te afetou tanto, mas em dado momento aquilo estará aparecendo. E conforme você não for resolvendo essa situação, vira um ciclo, tá? E esse ciclo ele se repete, vai se repetindo, vai se repetindo, tá? Então muda-se o cenário, muda-se os personagens, mas a situação é a mesma. Você já se deparou com pessoas que são adultas, né, mas que gostam de se vestir igual uma adolescente? Sim. Tá, então em dado momento aconteceu algo na adolescência e ela se comporta assim agora. Ela ficou travada Ficou naquela travada, visão congelada, que ela teve. né? E é dessa forma, dentro desse conceito. Então, enquanto você não resolver a situação, por exemplo, você morava dentro de um ambiente onde o seu pai bebia, se drogava, alguma coisa relacionada a isso. Tá? Ou o seu pai traiu a sua mãe e você, quando criança, presenciou aquilo. Então, a probabilidade disso acontecer novamente com você é bastante, mais ou menos uns 90%. Uau. Por quê? Porque aconteceu a situação, a criança intensificou, generalizou e vem acompanhando com ela. Tá? Então, enquanto você não quebrar esse ciclo, né, vai continuar acontecendo, desde que o inconsciente ele quer sobreviver. E sabe o que eu ia te perguntar, pensando aqui? As mães, né, que assim, eu tava falando pra vocês dos traumas que eu carrego na minha mãe, não é nada problemático, não é nada muito grande, são falas, são atitudes que você vai trazendo pra tua realidade sem perceber. Então, no caso, será que os pais, não sei se isso é possível, teria que colocar a criança no acompanhamento desde novinho, novinho ou não? Teria que ser depois mesmo? Porque se isso, independente da situação, a gente está colocando momentos mais graves da vida, né? Está dentro de uma casa, você passou por alguma situação que te feriu. Mas também, independente, nós trazemos, né, tudo que a gente viveu, né? O que eu falo muito que é o eu que a gente foi condicionado a ser. Então, será que essa criança precisaria ter esse acompanhamento? Não porque ela tem algum trauma, mas para que ela tenha uma visão mais clara sobre ela, ou não? Não é indicado? Nós acostumamos procurar algo quando nós não Já estamos bem, né? no Então, esse tipo de pergunta é meio difícil de responder, porque senão você não vai viver. Né? Então, por exemplo, eu nessa área profissional, se eu for começar a reparar todas as crianças do ambiente que eu frequento, como os pais tratam, não tem condição. Né? Então, a pessoa tem que viver, tem que viver. Né? Nós fomos criados também para viver e sobreviver. Né? Então, qual que é a função do inconsciente? Não é sobreviver, é a gente sobreviver às situações. Então, a gente tem que nos conhecer, conhecer os nossos limites, né? Conhecer como nós somos, porque nós nos preocupamos muito com o exterior. Né, uma roupa bonita, né? Hoje nós aqui a gente se arrumou tudo para parecer bonito. Por favor, comente aí. Não é? Então fala se essa cor ficou bem para mim, viu, gente? Eu amo, mas eu sei que não combina comigo. Então a gente se preocupa muito com o exterior, né? Até a gente conversou também um pouquinho. A gente sabe mais da vida do outro do que eu da minha própria vida. Eu cuido mais do outro do que eu me cuido. Então a partir do momento que eu começo a reparar os meus defeitos, as minhas fragilidades,
quando eu começo a ver qual é o meu caráter emocional, porque todos nós, são 5 traços de caráter emocional, nós carregamos mais ou menos de 2 a 3. Então, Uau. qual traço de caráter é o meu? O que ele tem de positivo? E aí, nossa, é uma gama. Você vai falar, nossa, eu sou assim por causa disso. E é isso a terapia. Você vai acessando, Você né? vai começando a acessando, você vai falar, nossa, por isso que eu tenho esse comportamento. Mas- Então, a terapia serve justamente para quê? Para abrir os seus olhos e você começar a enxergar. Por exemplo, nós estamos aqui, a câmera está de uma forma, vocês estão nos vendo de um ângulo. Só que se a câmera se afastar mais, se ela for mais para o alto, vocês começarão a nos ver de outros ângulos diferentes. Então, é isso a terapia. Faz com que você enxerga uma situação de vários ângulos. E qual que. Porque é difícil a gente ver pessoas querendo acessar o seu lugar mais escuro. Porque a gente, né? Por que as pessoas muitas vezes olham mais para o outro do que para elas? Porque é muito mais fácil a gente apontar o dedo. É muito mais fácil a gente julgar o outro. É muito mais fácil a gente achar o que a gente faria na situação que o outro está passando. Mas na nossa situação a gente foge, porque é doloroso acessar esse lugar. É doloroso você saber os seus defeitos, o que você precisa mudar. E você ter atitude para encarar e mudar tudo isso, de pedir perdão para outras pessoas. É assim, é uma jornada mesmo de transformação. Quando as pessoas te acessam, quando elas vão atrás de você, é que elas já estão no estopim que elas não aguentam mais, ou elas conseguem ter essa consciência do eu preciso de fato realmente ser uma pessoa melhor, né? Viver Sim, melhor. sim. Dificilmente, né, a pessoa já não está no topo, Entendi. né? Ela já não está explodindo. Por isso que ela procura terapia. Né? Mas nós vivemos em um contexto, um mundo assim, né? Então é difícil a pessoa, até mesmo várias pessoas que vêm falar comigo, elas falam, eu não preciso de terapia, porque eu não estou doente. Então acha que a terapia é para pessoas que têm um problema mental muito grave, mas essas pessoas que têm um problema mental muito grave estão internado numa clínica, né? Então a terapia não é porque você tem problema ou não tem, ou se você tem, mas é simplesmente para você se organizar, organizar a mente, né? Então, como eu falei, todos nós já trazemos carga lá de trás, desde o ventre da nossa mãe. Então, a partir do momento que eu começo a me conhecer, eu começo a aceitar, eu vejo, não, eu tenho uma dificuldade nesse sentido, aí começa a mudar a nossa vida. Aí a vida começa a mudar. Em até mesmo a gente saber que existe alguém maior do que tudo isso. Porque nós temos que ter um equilíbrio, há um tripé, né, que é corpo, alma e espírito. Né? Então, o peso maior é o espírito. Né? Então, todos nós estamos conectados com um ser maior. E esse vazio que muitas vezes nós temos dentro de nós é do tamanho desse ser. Sim, e falando sobre o vazio, que eu trago essa pergunta também sobre a ansiedade, sobre o vazio, que também é o nosso tema hoje. Eu já fui uma pessoa, eu tenho, né, uma doença autoimune que veio da ansiedade desde os meus 18 anos. E eu venho tratando desde os meus 18 anos, eu tenho 29 agora, sobre esse vazio. Então, uma ansiedade do futuro, uma ansiedade de que o medo que as coisas não possam acontecer. E que menina frustrada, mulher frustrada que eu vou ser na minha vida. Então, era realmente o medo de quebrar a cara. Algo que não tem sentido, né? E algo que eu realmente vivia no vazio. E falta de gratidão, e falta de muita coisa. E vivia nessa constante. Então, se você também está passando por isso, e como eu passei, eu falo por mim que o que me ajudou, já tentei yoga, já tentei mil coisas, mas o que me ajudou foi realmente me conectar com Jesus. Foi o que me ajudou, foi o que realmente me preencheu como um todo e que eu estou vivendo essa jornada agora de me sentir mais presente, consciente, grata com a vida, porque para mim, entender que tem alguém cuidando de mim, andando comigo, independente das situações que eu tô passando, eu posso descansar. E o descansar, que é desafiador também, mas o descansar me deixa tranquila e presente no presente, porque eu sei que ele está cuidando de tudo que vai acontecer.
Então, as coisas que eu não sei que vai acontecer, as coisas que eu imagino que vão, tá tudo bem, porque se for ruim, tem um propósito, se for bom, tem um propósito, porque ele sabe de tudo pra minha vida. Mas, pra quem, né, aqui, se você tá inscrito, é porque você acredita, a gente fala muito sobre Jesus aqui, né? Mas pra você que tá chegando, talvez não seja essa abordagem, ou ainda não conheceu, ou ainda tá escutando e tem essa vontade de entender, mas que não quer buscar ainda, não quer ir para esse lado mais espiritual. O que você dá, né? Como que você aborda isso na prática? O que você acredita também como até uma dica do que ela poderia fazer para que ela possa sentir um pouco mais de presente, né? De presença, gratidão. E o que ela poderia fazer para sair dessa ansiedade, desse vazio, sabe? Que está dominando, infelizmente, muita gente hoje em dia. A ansiedade, ela é um excesso de futuro, do futuro, né, de uma forma negativa. Então, a ansiedade entra dentro do ciclo, tá? Então, os pensamentos da ansiedade, ela vira ciclos, ciclos que se repetem, vai. E aquele pensamento negativo criou uma raiz, tá? Então, o ansioso, ele não tem esperança. Tudo para ele olha de uma forma negativa. Né? Sim, então, eu vivi assim, gente. Exatamente. Então, é o que deve fazer? Já que os pensamentos são negativos e acelerados, né? Então, até mesmo o ansioso, muitas vezes, ele esquece das coisas, começam a esquecer as coisas. Onde guardou a chave, onde guardou o celular, por quê? A mente é muito acelerada. Acelerada, negativo. Tudo é para onde? Para ontem, quer dizer. E nós estamos inseridos em um mundo que tudo tem que girar muito rápido. Digitalizado, Sim, urbano, né? tecnologia, né? Então, se não for para ontem, eu não quero. Então, o que fazer, né? Primeiramente, diminuir o aceleramento da mente, tá? Como? Respiração diafragmática, tá? Então, a ansiedade, quando o ansioso tem o hormônio da adrenalina e o cortisol, que são os hormônios da sobrevivência, tá? Então, por exemplo, eu cheguei aqui, estou tranquila, de repente vem um cachorro para cima de mim. O hormônio da sobrevivência foi ativado no meu corpo, eu preciso sobreviver. Só que, de repente, eu vejo que aquele cachorro, ele está preso. E aí, relaxa. relaxou. Então, você imagina o ansioso 24 horas do dia vivendo nesse estado de alerta. Gente, é um ponto de que minha cabeça, então eu tenho psoríase, então é como se escamasse. Tem gente que escama pelo corpo inteiro, mas o meu é no meu couro cabeludo. Então teve um momento onde eu me vi no espelho e tava branco o meu couro cabeludo, uma crosta branca. E eu fiquei muito assustada. Eu falei, o que é isso? Aí eu fui na dermatologista e ela falou que era isso e que eu precisava ter um tratamento. E eu trato até hoje. Sim. Porque coisas poucas, pra mim até hoje, poucas assim, exemplo, fui chamada pra ir numa palestra, fui chamada pra fazer alguma coisa. Como eu tô conseguindo guiar essa coisa da ansiedade da vida, essas ansiedades de momentos, de projetos, de coisas que acontecem, aí eu sinto. Aí eu começo a sentir que o meu corpo começa a aquecer. É como se ele fosse aquecer por completo. Sim. E aí eu sei que vai dar na minha cabeça. E aí hoje eu tento. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não precisa ficar tão nervosa, né? Sim. Mas é realmente uma tensão constante da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você não consegue relaxar. Sim, isso. Você fica em estado de alerta. Alguma coisa vai acontecer. Tanto é que o ansioso, se cai um clipe, ele se assusta. Ele está em estado de alerta. É igual um vigia ali no banco. Ele está ali em estado de alerta, porque essa é a função dele. Então, é isso. Então, só que todas as emoções, elas foram criadas para serem vividas. Né? Nós temos ansiedade antes de nós começarmos aqui, é normal você ficar ansioso. Então, são para ser vividas, mas a gente não pode carregar essas emoções. Então, a partir do momento que você carrega ela dentro de você, é diferente. E quando chega no nível do corpo começar a responder, o corpo começar a somatizar,
nós falamos, aí aqui está um grau muito alto, tá muito alto. Então, o que que precisa fazer? Algumas técnicas, algumas ferramentas, né? Para quem tem ansiedade e está nos assistindo agora. A respiração diafragmática, tá? Então, você puxa o ar, joga para a barriga. O yoga para mim foi bom por conta disso. Sim. Porque eu comecei e aí eu percebi como minha mente estava aceleradíssima. Porque tem um momento que você vai concentrar no finalzinho da aula e a minha mente... Não, silencia, vai na luz não sei da onde. E não tem luz, não tem nada, porque eu tô aqui comigo mesma e eu não conseguia fazer isso. Então, gente, ó, já tá aí, para um pouquinho, faz a respiração... Sim, sim. Comece faz isso constantemente, né? Assim, Sim, trabalhando, sim, dá uma pausa, sim, tá. sim, o tempo inteiro, porque você vai evitar a crise, né? Se a crise vier, não vem num grau tão alto e você vai conseguir ter o seu dia praticamente normal. Por quê? Essa respiração vai abaixa a sua adrenalina, abaixa o seu cortisol e o seu corpo volta para o estado normal. Só que muitas pessoas não acreditam nisso. É uma coisa tão natural, tão simples, né, que Deus nos concedeu, é gratuito. Eu respiro. Quanto que eu estou pagando para eu respirar? Apesar que na pandemia, né, o problema foi justamente o respirar. Então, quanto que eu pago para respirar? É isso que vai te ajudar. Mas a maioria das pessoas querem ir na farmácia, comprar um medicamento de tarja preta, beber e aí vai ficar melhor. A sua respiração, ela pode te salvar de várias coisas, né? Então é respirar, respirar. Baixou a adrenalina, tá? Baixou o cortisol. Focar, né? Então o ansioso, ele tem dificuldade de se concentrar, porque o pensamento dele é acelerado. Ele pensa mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, é focar, né? Então, o cérebro, ele foca em uma coisa de cada vez. Ele não foca mais de uma, tá? Então, eu focar em algo. Geralmente, a ansiedade não está no futuro, vem para o presente. Usa os 5 sentidos humanos, né? Então, eu começo a olhar ao meu redor, né? Eu vejo você está com uma saia azul, né? Eu começo a sentir, né, a minha pele, o meu tecido, as coisas que estão ao meu redor. O que que eu estou ouvindo? Qual som eu estou ouvindo? Qual sabor que eu tenho na minha boca? Então, com isso, você volta para o presente. Lembrando que a ansiedade é um excesso de futuro de uma forma negativa. Então, eu saio do presente e estou no futuro o tempo inteiro. Então, eu não estou vivendo o presente. Então, eu preciso voltar para o presente. E você pode estar pensando, mas é fácil, ou eu vou fazer isso só final de semana, porque é onde eu tenho tempo. Mas é o contrário, o que ele está falando é você fazer, muitas vezes, talvez em 3 minutinhos. Tô sentindo que eu tô começando a ficar ansiosa, ou eu faço essa prática, amanheço, tento trazer essa respiração, essa consciência. Sim. Depois eu tenho uma pausa, eu vou buscar dessa pausa, Sim. vou buscar desacelerar um pouco, porque eu sei que dependendo da rotina, né, tem filho, tem trabalho, tem 1000 coisas acontecendo e o se cuidar fica muito para depois, né? O se cuidar vai lá para o último. Mas como que você vai cuidar do outro se você não está se cuidando? Exatamente. Como que você vai estar presente para o outro se você não está presente? Então, acredito também que isso é para você fazer como se fosse um hábito mesmo da tua vida, né? Sim. Um hábito de você não acorda, você não escova o dente, você não toma um café. Respira também, tenta estar mais presente. Uma coisa que mudou muito a minha vida também é parar um pouco de ficar com o celular. Então, eu acordo e não fico no celular. Eu acordo e já vou ver a casa, já vou fazer o café, eu vou orar para Deus, eu vou fazer um momento ali. Então, de novo, cada um tem sua rotina, cada um tem sua realidade. Mas o que você pode fazer e buscar para você conseguir estar mais presente, né? Isso é fundamental para nossa vida. E você falando sobre pensamento acelerado, uma vez eu estava limpando a casa e eu percebi que eu estava conversando. E eu limpei, eu peguei um negócio e voltei e falei, onde a gente parou mesmo? Parecia que eu estava falando com alguém. Na hora me caiu uma ficha. Como que meu pensamento... Eu tô aceitando o meu pensamento. E quando a gente vai entender um pouco mais sobre os pensamentos, sobre
né, a nossa mente, muitas vezes ela vira nosso maior inimigo, que nem a gente tá falando, né? O Sim. pensamento do negativo, a nossa ansiedade. E aí, eu vendo uns profissionais também falando, eles falando, não aceite sua mente. Então, ela veio, já pensa em alguma coisa positiva, ou desconverse, não julgue ela, mas desconverse e tente cada vez mais você silenciar essa mente para que você tenha controle sobre ela. Sim, porque Né? não é fácil. Não. É fácil. A mente do ansioso não é fácil você dominar. O ansioso conseguir dominar é difícil, Muito. mas é uma prática, tá? Então, se você essas ferramentas você vai usando, um dia você conseguiu, no outro dia você não conseguiu, um dia você não quis fazer, é você ir se respeitando. Porque, afinal de contas, quantos anos você viveu dessa forma? Então, não é do dia para a noite que isso vai mudar. É você ter paciência com você mesmo. E Com você mesmo. não se julgar, né? Porque muitas vezes a gente se cobra muito. A gente é muito mais fácil a gente se cobrar e não aceitar nossos erros, não aceitar o nosso jeito, do que o outro. Então a gente é muito simpático com o outro, a gente aceita o erro do outro. Sim. E o nosso mesmo, a gente vai lá e maltrata até o último, né? Sim. Então o ansioso, ele é perfeccionista. Tá? Então, Ela tá ele me descrevendo inteira, gente. Eu tô aqui anotando, realmente, pensamento acelerado, perfeccionista, chata comigo, sou muito chata com todo mundo. Então, Ai, que triste. e também isso vem lá de trás, crenças limitantes, né? Como que foi sua criação, lembrando, né? Que tudo também vem lá de trás. Então, o querer não se expor, tudo isso. Então, ele é perfeccionista, ele quer tudo corretamente para que ninguém aponte o erro dele. É isso. Então, tudo isso acaba sendo desgastante. Então, quando termina, né, um compromisso, o corpo do ansioso está moído. Parece que um caminhão passou por cima. Por quê? Porque ele tentou dar tudo de si, tudo de si. Então, o que a gente deve fazer é mudar a forma de pensar. Tudo bem, acontece, tranquilo. Você se aceita, né? Sim, porque na verdade o problema está aqui, ó. Está dentro de mim. Então, tudo que, se aqui está negativo, aqui fora também estará negativo. Isso é muito importante, gente. Sim. O interno, ele mexe com o nosso externo, Mexe, tá? Mexe. Se a sua mente está bagunçada, a sua casa é toda bagunçada. Sim. Tá? E eu já fui contra essa frase, tá? Porque todo mundo falava, não sei o que na casa tá bagunçada. Aí eu olhava e falava, nossa, tá bagunçada mesmo. Mas eu não tô tão assim. Aí eu tive que aceitar que realmente não Por tava isso legal. que você está encontrando, né? Viver melhor no dia a dia. Né? Mas é você mudando aqui dentro, porque tudo começa aqui dentro. Vou dar um exemplo para vocês. Um ladrão, ele vai assaltar um banco, ele começa a ir ao local e observar. Ele observou, viu o horário, o período que o banco está mais vazio, quantos seguranças tem, ele começa a observar. Depois ele chega em casa, ele começa a planejar. Depois ele vai e executa. Então, onde começou? Aqui. Não começou aqui? Então, eu mudando aqui, o meu exterior automaticamente mudará. Porque não são as pessoas, é a minha visão. A mente do ansioso não é negativa, então todo mundo está contra ele. Mas não, o problema está em mim. E aí, quando você enxerga isso, que a terapia, né, você vai começando a viver melhor e enxergando a vida de uma outra forma. E todo mundo, que a Irene falou, não é porque você tem que você tá passando por alguma coisa. Às vezes você tá nesse ponto e você tem que procurar um profissional, porque você precisa entender que isso precisa ser curado, né? Não é normal viver. Tem gente que vive com uma dorzinha e acha que é normal. Não é normal você viver assim, não é normal você ver a vida dessa forma. Não é normal você ser tão pessimista assim e se cobrar tanto. Então, a gente precisa buscar a transformação ao longo da nossa vida, né? A gente precisa entender quais profissionais e sermos humildes de entender que nós não conseguimos sozinhos.
E que precisamos de gente que sabe mais do que a gente, que vai nos ajudar. Porque nós somos sociais. Nós não vamos resolver nossa vida sozinha. A gente não vai conseguir viver sozinho, né? Então, buscar profissionais, buscar pessoas que possam nos ajudar. E acredito também que você começar a trocar esses pensamentos negativos por pensamentos positivos. Exatamente. Você começar a se amar. Acho que nesse processo a pessoa vai começar a se amar um pouco mais, né? Sim, em saber que quem domina os seus pensamentos é você. É você. Isso mudou a minha vida. É você, tá? Então, o inconsciente, ele mandou. Chegou o pensamento. O que que você vai fazer? Aí a escolha Você vai sua. lá e vai servir como se fosse um garçom. Sim. Você vai ali, vai servir, você fala assim, olha aqui, já não tô mais trabalhando, Sim. não tô de expediente mais. Muito obrigada. Mesma coisa, né? A pessoa com um problema na saúde mental, que quer ficar o dia inteiro deitada. Todos os dias, o inconsciente dela vai falar, levanta. O cérebro dela, levanta. Aí ela vai escolher. Não, eu tô cansada, eu vou ficar mais um pouquinho. Mas sempre o nosso cérebro... Eu falei a palavra errada, o cérebro vai querer se restabelecer, vai querer ser curado. E aí então é uma busca natural dele. É uma busca natural. Aí eu que vou escolher, não, eu estou muito cansada, não, eu estou sonolenta, não, eu não quero, eu não estou bem. Entendi. Agora, se você não está no bem, você der um impulso, você vai ver, é só levantar, depois que levantar, e só voltando um pouquinho lá atrás... o levantar e o dormir é muito importante. O que você faz antes de dormir? Né? Hoje em dia, como que tá? Hoje em dia tá no celular, a luz ali no rosto até o último segundo e desliga. Exatamente. Ou acordar já no Instagram vendo o TikTok, vendo alguma coisa. Gera ansiedade, irritabilidade. Você se sente atrasada, né? Você pode acordar o mais cedo da tua vida possível. Vai ter alguém que levantou mais cedo e fez exercício, já se alimentou, já viveu alguma coisa. Você vai falar... Acordei atrasada, eu tô errada. Minha vida, ainda mais ansioso que tem o pessimismo lá do futuro, Sim. Parece que você realmente está atrasada por uma vida que é só sua, que só você tem poder, Sim, né, de conduzir. Na verdade, o ansioso não tem tempo, né? O que ele mais fala, eu não tenho tempo, eu tenho um monte de coisa para fazer. Ai, meu Deus. Nós também falamos isso na nossa live, né? Todos nós temos 24 horas. O que que você faz com o seu tempo? Então, tem coisa que você está fazendo que é a mais. Então, é só você se organizar. E priorizar priorizar também, né? As coisas importantes. Tem coisas que não tem nada a ver você fazer naquele dia. Então, é você realmente ver o que eu preciso fazer. Escreve num papel. Então, você escrevendo num papel, a responsabilidade saiu do seu cérebro. Porque se fica tudo aqui, é capaz de você esquecer. Então, se você coloca num papel, você fica mais descansado. É a mesma coisa, você deita e fala, eu preciso levantar às 16 horas. Só que você acredita no seu cérebro. Então, aí você não descansa direito, porque você vai ficar preocupado em acordar. Já deu. Sim. Agora, se você pega o celular, coloca para despertar, você descansa e ele vai te avisar. Aí você foi e relaxou. Então, é tirar um pouco também as responsabilidades daqui, né? Colocar no papel, né? Usar técnicas, né? Para que não fique tudo dentro de você. Trazer para o mundo exterior também, trazer para fora. Né? Isso também ajuda bastante. E aí você vai buscando essa transformação, Sim. né? Porque, gente, uma das coisas que ele falou, não é que você vai começar hoje, exemplo, você decidiu, até como profissional, você tem que ter ao seu lado para conseguir fazer essa transformação, e no outro dia você já está mudada. Não é assim, nada na vida, né? Tudo tem que colocar a plantinha, ir lá, ficar regando para que ela cresça. E você precisa entender que na nossa jornada, da nossa vida, e até mesmo para os ansiosos que ficam pensando no futuro, tudo tem um processo. E você tem que olhar para o processo. Acho que diminui muito você entender que tem todos os passos para serem alcançados e serem seguidos. Então, você precisa entender que tudo vai acontecer no seu tempo. Mas você não pode desistir, né? Não pode se entregar e falar, eu sou assim. Aquilo que você falou da síndrome da Gabriela, eu nasci assim, tá tudo bem, eu sou assim e vou morrer assim. Não,
a transformação, e você tem que passar por ela. Porque assim você vai acessar uma vida mais digna de se viver, né? Sim, Presente, feliz. Eu acredito que, como você tem essa negatividade, você vira uma pessoa, por mim, tá? Insuportável, chata. As conversas, eu tinha planos, falava com o Matheus, que é o meu marido, ele super analítico, super pé no chão, super racional. Não sei o que lá, eu chorando. Gente, eu tinha um projeto na minha cabeça, e em 2 dias eu tava chorando. Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? E como que você vai aguentar se você tá chorando com uma coisa que acabou de acontecer? Eu falava, não, eu vou aguentar. Era uma mistura do tá tudo bem, eu consigo, com não. E se der errado, se as pessoas não comprarem? Sim, e acaba sendo um peso para Muito. você, não é verdade? Dá vontade de desistir, dá vontade de que Sim, a vida não acontece pra você. Nossa, muito essa frase, né? A vida não acontece pra mim, parece que tudo é contra mim. sim, Não sim. é? Nossa, para as pessoas tudo acontece muito rápido. Agora, pra mim, nunca acontece ou demora muito. E vem muito do que aquilo que a gente tá falando, do interno que vai pro externo, né? Exatamente, Essa exatamente. confusão, essa busca por se organizar, essa busca por estar próspera, em abundância, viver uma coisa que você deseja, Sim, mas você faz o oposto daquilo. sim, E aí você vive em escassez, né? sim, sim. Por exemplo, desculpa. Imagina. Por exemplo, você se preocupar tanto com o seu exterior, né? Você se preocupar, minha profissão, meu carro, porque tudo isso, né, as pessoas, algumas gostam de ostentar tudo isso. E muitas pessoas Mas e ditam como dentro? sucesso, né? E dentro, como que a pessoa tá? Porque na verdade é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É ao contrário. E muitas vezes nós vivemos de fora para dentro. Então, por isso, realmente, de tantos problemas emocionais, porque a gente precisa dar conta para alguém, né, que são as pessoas. Sim, mesmo que Né? a gente Então, não queira, né? Viver sim, dentro de um. sim, as redes sociais é isso. Não tem problema, todo mundo é feliz, né? Então, tudo isso acaba exigindo demais de você. Você ter que dar satisfação para um grupo de pessoas. E, gente, isso muda a nossa vida. Eu já conversei com profissionais de RH que falam sobre isso, sobre o comportamento humano, falam sobre pensar, fala. Então, se você tá até aqui, até agora no episódio, talvez você tá pensando, ai, mas é um papinho. Você tá com uma profissional, né? Uma profissional ao meu lado falando sobre isso, que estudou, que tem vários cursos, outras como fala, cursos mesmo, né? Sim, Faculdade, sim, tudo. Então, tem várias pessoas profissionais que estudam sobre isso e isso vai te impactar na vida inteira, profissional, pessoal. A gente está falando aqui um pouco mais do pessoal, porque é ele que vai fazer o reflexo da tua vida profissional. Então, sim, muitas vezes você está num lugar, em algum ambiente que você sempre acha que as pessoas estão ali te prejudicando. Sempre as pessoas estão ali te apontando o dedo. Então, você vira uma pessoa dodói mesmo, uma pessoa que tudo é contra você e você até se sente um pouco o centro do universo. Então, para você ter uma vida alinhada, mais próspera, você começa a fazer essa jornada. Não sei se ele concorda comigo, mas você começa a ser mais humilde mesmo. Porque você sim. começa a entender o que você está tratando em você. Você começa a olhar para o outro com menos ranço, com menos, né? Essa coisa de ser Exigência, né? reativa, né? E Sim, você começa a olhar para a vida também com um olhar muito mais feliz, mais leve. grato, mais leve, né, Viviane? Acho que a Sim. pessoa começa a ter um combo da vida. Como que fica os seus pacientes, né? Quanto tempo, mais ou menos, em média, que você sente que eles têm essa transformação? O que você pode passar para eles que também, agora, espero eu, né, que se você está pensando sobre isso, que você queira procurar um profissional para te ajudar, como que, né? Às vezes as pessoas ainda estão pensando, tá, mas será que é comigo? Mas como que funciona? Eu tenho que me abrir, mas eu vou sofrer muito. Tem casos meus que eu acho que em 8 sessões, né, 12, 15, como eu falei, essa metodologia ela é muito eficaz. Eu não conhecia, gente, É então, ó, se você muito também não conhecia. eficaz, né? Então, por quê? Porque cuida da raiz do problema, né? Então, o inconsciente está ali, registrou, e se a dor for muito grande, o corpo começou a somatizar, né? Então, você passou mal, você foi para o pronto-socorro e você falou os seus sintomas, e ali o médico te deu um medicamento para aquilo que você está sentindo na hora.
Resolveu o problema ou resolveu o sintoma? Então, na verdade, o que precisa ser tratado é a raiz. Você cuidando da raiz, você vai cuidar dos sintomas também. Tá? Então, é importante, né, a gente fazer esse tipo de trabalho, né? Também olhar para dentro da gente e ver que o maior erro está dentro de nós mesmos, não É fora. pesado, é forte. Tipo, ó, gravem isso aí e levar pra vida, né? Porque Sim. isso é fundamental pra gente ter Sim. essa jornada mais leve. Porque a vida, ela é feita dessas dores, né? Que você falou, a gente precisa viver para sim. acessar essas emoções, tudo isso na nossa vida. Então a gente ser muito covarde, correr de tudo isso também não nos ajuda, né? Não, o que a gente precisa é passar pela situação. Né? Igual tem mulheres, né, que elas falam o dedo podre, né? Só atrai pessoas, relacionamentos ruins. Aí, a partir do momento que ela chega lá, a gente explica lá atrás, o que aconteceu lá atrás, como que foi a sua convivência, como era a sua mãe, como seu pai. E aí, aí a pessoa acendeu uma luzinha. Nossa, é verdade, isso já aconteceu com a minha mãe, isso já aconteceu com meu pai. E aí reflete na vida da pessoa hoje. E ela nem tinha consciência. E aí, quando você pensa em você se tornar mãe, né? Exemplo, eu não sou mãe ainda, mas já estou pensando em me tornar mãe. O que que eu posso fazer para não levar, né, esse ciclo? O que que eu posso eliminar aqui e não ser igual? O que que eu Sim. posso ter essa consciência de uma nova geração? E que nós sabemos que nós somos seres humanos falhos, então nós sabemos também que, mesmo tentando fazer o nosso melhor, vai ter coisas que eles também vão carregar da nossa vivência. Eu acho que é um ciclo da vida, né? É um ciclo da vida, não tem como a gente evitar determinado tipo de coisas, né? Porque na verdade a gente vive, né? A gente planeja as coisas tudo, mas nós vivemos, deixamos as coisas vão acontecer. Porque senão Então, vira uma pessoa super, né? Vou preciso falar dessa forma, ser dessa forma, passar controladora, né? Sim, exatamente. Então, lá atrás, no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, era tudo perfeito. Né? Então, o homem comia ali da própria terra. Aí, quando entrou o pecado, que tudo mudou. Que tudo mudou. Né? Então, o homem e a mulher, eles andavam nus. E eles não sabiam que eles estavam nus. Aí, quando entrou o pecado, ele enxergou que estava nu. E ele se escondeu de Deus. Então, tudo começa lá atrás. Então, nós carregamos tudo isso até hoje também. Também. Porque a partir do momento que a gente vê que a vida, ela não é dádiva, eu mereço. Né? Eu tô com esse carro porque eu trabalhei. Né? Eu tenho essa casa porque eu me esforcei muito. Os meus filhos são bons porque eu dei uma boa educação para eles. E a gente mudar, falar assim, Deus me deu saúde para que eu possa ter esse trabalho. Agradeço a Deus pelos meus filhos. Aí é diferente, a gente vê que é graça, né? Porque o sol ele se põe todos os dias e a gente não paga nada. Nós nascemos e nós não pedimos para a gente nascer, simplesmente nós nascemos. E quanto que foi pago para a gente nascer? Então, é a gente ter um coração também mais agradecido, né? E ver que tudo é graça. Isso ajuda demais. Então, não é mérito meu, tá? Então, se você chegou até aí, como eu falei, tem um ser maior atrás de tudo isso. Que ele te sustenta, acreditando ou não, né? O tripé entre corpo, alma e espírito, você tem que equilibrar mais o espírito. O espírito. Tá? É a necessidade do homem de, né, ter um ser em acreditar. E isso também transforma a vida da pessoa. Transforma. E quando você coloca, às vezes fica muito abstrato você pensar sobre o espírito, né? Assim, o que que é, mas como que funciona? Mas se você pensa sobre o pecado que ele está falando, que é a carne, então, que são os desejos, coisas momentâneas, são coisas que nos levam realmente a pecar, coisas que não nos fazem bem, né? É só num momento. E o espírito são coisas que vão nos edificar, né? Você tá com
saber e ser guiado por Deus, de fato. Então você começa a ter uma vida muito mais alinhada. Sim, E isso sim. reflete em tudo. Sim, porque os três estando em equilíbrio, se um deles está desajustado, não adianta. Não adianta você ir para a academia sendo que a sua saúde mental não está bem. Você não vai encontrar o resultado. Então, você precisa estar com o tripé alinhado para poder achar os resultados que você procura. Porque tem gente que foge muito, às vezes faz exercício e relaxa de fato, mas foge dos outros aspectos da vida. Aí tem gente que peca, vive lá bebendo, indo atrás, mas Sim. aí foge de outros aspectos. Então, Sim. quando você busca alinhar tudo, é quando você tem consciência e clareza de todas as situações, né? Sim. Todos o que é essencial para sua vida. Sim, Você não vai escapando, né? Exemplo que você estava falando até na live, do excesso, né? Quando você busca ter um excesso em algo exatamente. que você está faltando em algum outro lugar, Sim, né? sim. E é interessante que a gente tenha consciência que todos nós vamos morrer. Né? Essa é algo assim certeiro. A única certeza da nossa vida, né? Nós iremos morrer. Então, como nós já temos essa consciência de que um dia nós vamos morrer, uma pessoa com a saúde mental, consciente ou não, ela leva para que isso se adiante. Por exemplo, compulsão alimentar. Né? Então, se você come demais, chega um momento, você vai ter algum problema de saúde. Né? O álcool. Então, às vezes, as pessoas inconscientemente querem adiantar. Eu quero ir embora logo. Eu quero sair daqui. Inconscientemente. E vem essa depressão, né? Vem essa depressão. vontade de eu preciso acabar com isso, né? Então, você trabalhando, o que vai acontecer? Vem o estresse. Larga tudo, eu não aguento mais. Sim, então o que acontece? O estresse, ele tem 3 níveis importantes. Não falamos do quarto, né? Porque o quarto é a falência dos órgãos. Então vai começando a aparecer doenças, falando para, eu não aguento mais. Para, o seu corpo gritando. Uau. Tem pessoas que ouvem, tem pessoas que não ouvem, que continuam. Por exemplo, uma pessoa que absorve muitos problemas das outras pessoas. Uma pessoa que não consegue falar o que sente. Tem problema de tireoide, tem problema no estômago. Por quê? Porque ela engole as palavras. Olha como que e ela emocional não solta. Então, o emocional, a maioria dos problemas físicos vem do emocional. Vem do emocional. Fibromialgia e etc. E aí você, que talvez até agora estava assim, mas será? Olha como isso é importante e olha como você precisa prestar atenção nisso o quanto antes. Ou se você conhece alguém que está precisando escutar isso, alguém que precisa ter a consciência, que precisa acessar essa transformação, envia já esse vídeo para ela, peça para ela dar uma olhada para que ela possa entender mais, porque você vai ser a sementinha de transformação na vida dela, né? Exatamente. Na verdade, a nossa intenção com esse vídeo, a minha intenção de trazer profissionais é poder te ajudar a ter uma vida melhor, uma vida consciente, uma vida de transformação, uma vida que você se sinta bem, plena, que você queira viver, né? Porque, que nem ele tá falando, você chega um momento que você nem viver mais você quer. Porque nada mais te satisfaz e você vê naquele vazio que a gente estava falando, né? Sim, exatamente, porque eu creio que todos nós temos um tempo, né? Para ficar aqui na Terra. E de repente você chega lá antes. Deus fala, mas o que você está fazendo aqui? Eu não te mandei vir agora. Você tinha mais um tempo, né? Mas por quê? O que você tem feito com o seu corpo? Né? O que você tem feito com a sua mente? Então, é algo realmente de nós olharmos para dentro. Por isso que as pessoas estão com a saúde mental tão sensível. Tão sensível. E o digital, né, assim, se você mexe muito nas redes sociais, isso pode agravar muito também pela comparação. E não é fácil, eu não vou falar que eu nunca... Não, já assim... Às vezes, nosso menino de 18 anos ficou milionário, como assim? Eu tenho 29, tô tentando a minha vida ainda. E outras inúmeras coisas, queria tanto estar viajando, alguém tá viajando. Então, eu busco, e é uma coisa que eu tô sentindo muito, até falei pro Matheus hoje, que é parar um pouco de mexer. Realmente mexer pro trabalho, como eu trabalho com a rede social, é realmente só trabalho.
e você parar de absorver aquela vida que não é sua. Tem Sim. palavras legais, tem gente que tá ali para edificar, tem, não tô falando isso, né? Mas que você saiba limitar e comece a ficar mais presente. Porque você começa a buscar também mais a Deus, você começa a entender mais sobre a sua vida. Uma das coisas que eu sinto é que a gente muitas vezes vive a vida do outro, né? Sim. O ritmo do outro. Mas será que cabe para minha vida? Será que é aquilo que eu desejo para mim? Essa consciência do que eu quero também, né? Sim. Do que eu suporto. Eu tenho uma profissional que ela é consultora na minha empresa onde eu trabalho de CLT. Conversei com ela esses dias, ela veio para a ilha. E ela não para um segundo. Ela literalmente só agenda de Google e reunião e responde todo mundo. Eu cheguei pra ela e falei, e eu admirava muito ela. E tentei, mas eu cheguei no meu ápice. Sim, E sim. eu falei, isso não é pra mim. Eu não aguento essa rotina. Eu realmente preciso de um tempo pra minha mente. Ainda mais depois que eu entendo que eu tenho nessa condição de ansiedade, se Deus Sim. permitir, vou ser curada, amém? Eu sei que se eu entro nesse ritmo, eu começo, porque eu sou muito focada, faço muito de mim, mas eu me perco. E aí eu entro realmente no não aguento mais. Não é isso que eu Então, quero mais. você falou, eu sou focada, então você já descobriu. Então você. Eu sou 100% muitas Então, vezes. é menos. Uhum. Você entendeu? É menos. É. Então, já que você se doa tanto, faça um pouco menos. Tô aprendendo a fazer isso agora. E é difícil. Porque parece que eu não tô fazendo tudo bem feito. Alguém vai me cobrar, alguma coisa vai acontecer. Então, aí você vai falar para o seu inconsciente: não, ninguém vai me cobrar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É eu que estou pensando dessa forma, porque eu penso assim, mas não. Não precisa É você correr. mesma se convencer. E se Você aceitar mesma- nessa rotina, Sim, porque, sim. gente, eu tive que aceitar que hoje eu posso acordar, entre aspas, a hora que eu quero, depois eu trabalho, depois tem um momento para ficar em casa. Eu tive que realmente merecer viver isso, como se, para mim, essa realidade ela fosse totalmente o oposto da minha vida. Sim. E a gente está inserido, agora tem as gerações Y e Z, né, que já nasceram dentro de todas essas tecnologias. Já. Então, para eles não existe um outro mundo a não ser esse da tecnologia, né? Mas faz muito mal para a mente, né? Porque você pega o celular e você vai rolando a tela. As notícias são diferentes, notícias boas, notícias ruins, morte, estupro, o cantor tal vai cantar não sei aonde, só que o nosso cérebro ele não acompanha essas informações, ele é mais lento. Então você tem todas as emoções em questão de segundo. Então para você voltar para o seu estado normal é mais É difícil. mais difícil. É mais difícil. Olha como que muitas vezes a gente está com esse hábito e nem percebe, né? Sim, e outra coisa também que o celular traz, libera dopamina, que é o hormônio de recompensa. Te dá prazer em você estar com aquilo na sua mão. Muito Você entendeu? verdade. Então aí você vai repetir porque deu prazer. Você vai repetir. E isso se chama vício, né? Tanto na bebida quanto num café, você necessita daquilo. Você fez aquilo, liberou o hormônio da dopamina, você vai fazer de novo. Porque toda vez que você faz, só que acaba com a mente, o cérebro. Tá? Você fica com dores de cabeça constante, você fica mais irritado, você quer tudo para ontem, né? Mas só que o mundo real não é assim. O mundo real você recebe não. Não é tudo sim para você. Então é isso que essa geração não aguenta viver, a realidade. É a realidade. Eles querem viver um mundo virtual dentro do celular, Que dentro tudo é dos perfeito. jogos. Exatamente. Ela tava falando todos os chequezinhos que eu vi uma mãe falando de que deu para uma criança de 1 ano o celular. Ela começou a ficar irritada, ela começou a ficar mal-humorada, ela batia as coisas. Ela deu um momento sem celular, acho que uns 15 dias, ela voltou a Aí, olha, eu engasgada. Se concentrar, voltou a estar mais presente, a ser educado com os pais, a respeitar o não. Então, olha como que a gente precisa tomar esse cuidado, né? Tá atento, desde os pequenos até nós mesmos, Sim. né? Então, é como eu falei, nessa geração é difícil porque eles nasceram Já com aqui, isso. né? Então, a Y foi no início, né?
logo no início que começou os computadores, os jogos, mas a Z, ela já nasceu inserida. Então fica mais difícil a gente explicar dessa forma para eles, E eles né? veem os adultos usando, né? Sim, sim. Então, por que eu não posso usar Sim. se você... Aí entra também a coisa difícil que é o exemplo, né? Não, e na minha época, a babá era a televisão. Verdade. Agora, né, a babá é o celular. Minha mãe falava, eu colocava um desenho pra vocês da formiguinha e vocês ficavam lá sentados. Sim, sim. Eu acho que esse papo foi muito importante, trouxe vários aspectos, né, Eliane, pra você, né, que não tinha escutado ainda sobre isso, ou já escutou, mas nunca se aprofundou, ou você tá realmente precisando de uma profissional ao seu lado, que você possa viver isso, né, essas transformações e ter uma vida mais digna, uma vida presente, uma vida consciente e queira vivê-la. Então, você quer acrescentar mais alguma coisa que a gente passou e a gente não trouxe? Ou acredito que foi Eu creio que profundo, sim, trouxemos sim. vários aspectos que certeza que vão ajudar assim, muitas pessoas, né, ao longo da jornada. E eu vou fazer uma última pergunta, que aí eu inventei de fazer uma pergunta para encerrar. Que é, que mensagem você deixaria para quem hoje está sofrendo silêncio, com ansiedade ou depressão? Mentira, não era essa não. Gente, eu errei, hein? Olha, cadê minha cola? Vou pegar aqui, ó. Errei tudo. Agora sim, qual foi a maior lição que você aprendeu no seu lugar secreto com Deus na sua jornada pessoal? Eu até desfiz meu negócio aqui. Sim, o que eu aprendi é a vida ela tem propósitos maiores, né? Bem maiores. E o tempo inteiro a gente está falando de termos o encontro conosco mesmo, com o meu próprio eu. Então, quando a gente tem esse encontro com o nosso eu, é diferente. É a gente ver os nossos limites, aceitar, né? Saber falar não. E a gente olhar para dentro de nós e ver que é muito mais além do que nós podemos imaginar. E em meio aos problemas e às dificuldades, a gente lembra, eu não preciso carregar tudo em cima de mim. Né? Então a gente já viu aquela ilustração de pessoas carregando pedras em cima. Então cada probleminha que você não resolve é uma pedrinha que você carrega nas suas costas. Tá? Então, se você não prestar atenção, não se cuidar, serão várias pedras que você estará carregando. Só que vai chegar um momento você vai cair. Você não vai aguentar carregar mais esse peso. Então, em Mateus 11, de 29 a 30, Jesus fala assim para que nós venhamos trocar o nosso jugo pelo jugo dele. Então, o jugo, ele é algo de madeira que antigamente, não sei se usa hoje, né, no interior, alguma coisa assim, que é colocado no boi. E o boi, os dois bois, os dois têm que ser do mesmo tamanho, para que um não carregue mais o peso do outro, para eles poderem carregar aquilo. Então, Jesus fala, eu carrego o seu jugo. Eu carrego. Então, entrega todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todas as suas limitações no altar de Deus. Né? Então, não carregue isso sozinho, que você não tem forças, mas alguém pode te ajudar, em algum sentido. Alguém busca de você mesmo e saiba que existe alguém maior. Nesse vazio que você está vivendo, existe alguém maior que é do tamanho do seu vazio. Uau, que profundo. E olha como Deus é maravilhoso. Eu tava lendo hoje, fui até Atos na Bíblia, voltei para Mateus e estou realmente estudando. E eu tava, o que é o jugo? Sim, E aí vendo realmente gente. esses dois, do boi, Sim. dos dois, né, do carregar. Então, acredito que a gente encerrou assim da melhor forma. Obrigada, Eliane, pela Imagina, conversa, por imagina. ter topado. E eu falo, gente, eu tenho que trazer, sabe, essas coisas mais uma emoçãozinha para todo mundo na vida. Trago para mim e para as pessoas que aceitam, entendeu? Então, espero que vocês tenham realmente gostado. E coloca aqui nos comentários, até esqueci, ó, esqueço de ser essa pessoa que vai falando, né? Que você se inscreva, que você curta e você comente, porque o comentário a gente consegue entender se tá fazendo sentido, se é isso que a gente deseja, porque realmente tudo isso é para você, não é sobre nós, né? É Sim, sobre Deus, sim, levar a palavra sim. dele também. Então, é isso, até o próximo episódio. Obrigada. Igual